Dando prosseguimento, então, aqui no nosso exemplo, o que nós sabemos? Por exemplo, se eu for olhar para o meu conjunto de frutas preferidas, uva pertence a esse meu conjunto, porque está entre as frutas que eu gosto. Pedro não pertence ao meu conjunto de irmãos. Tico também não pertence ao meu conjunto de apelidos, na verdade não tem nenhum elemento que vá pertencer a esse conjunto, porque ele é um conjunto vazio. Palmeiras não pertence ao conjunto que tem o melhor time de futebol do país. Vejam que esse conjunto que tem o melhor time de futebol é um conjunto que só vai ter um elemento, né? Eu falei o melhor. O melhor é o primeiro colocado, né? Então tem que ter algum critério de desempate aí de tal maneira que só fique um melhor time de futebol, tá? Então qualquer um diferente deste que eu coloquei vai ser não pertence. E o 5 pertence ao conjunto de números primos positivos. Como é que nós fazemos, então, para descrever os elementos dos conjuntos? Nós já vimos aí algumas opções, mas vamos formalizar essas opções, tá? A primeira forma de descrever os elementos do conjunto é listar total ou parcialmente esses elementos, tá? Então, eu posso aí listar, por exemplo, que o elemento A contém as letras A, B e C, que o conjunto A contém os elementos A, B e C. Posso dizer também que o meu conjunto S contém os elementos 2, 4, 6, 8 e assim por diante, né? Eu posso usar recorrência para descrever os elementos, como gerar os elementos do meu conjunto. Então eu explicito aí como que é um elemento desse conjunto e eu descrevo os demais elementos do conjunto com base nos elementos já listados, tá? Então, por exemplo, a primeira parte da minha recorrência, eu diria que o meu elemento 2 pertence ao conjunto S, é o mesmo conjunto S definido aí no item 1. E aí, na segunda parte da minha recorrência, eu diria assim que, olha, se um elemento N qualquer pertence a S, então o elemento N mais 2 também pertence a S. Ou seja, da primeira parte de recorrência, eu sei que o 2 pertence. Se o 2 pertence, então 2 mais 2, pela segunda parte da recorrência, também vai pertencer, ou seja, 4 pertence. Aí eu fico nessa segunda parte de recorrência, como se fosse um loop, né? Então eu vou lá, olha, se o 4 pertence, então 4 mais 2, que é 6, também pertence. E assim por diante, eu consigo então determinar como são os elementos desse conjunto, ou seja, quem são esses elementos do conjunto S. E uma última maneira de descrever os conjuntos é descrever uma propriedade que caracteriza os elementos. E nesse caso nós usamos essa notação. Entre chaves, nós colocamos qual é a variável de referência, uma barra que também pode ser substituída por 2 pontos e dizemos quais são as condições. Então, por exemplo, eu posso dizer que o meu conjunto S é um conjunto então formado pelos elementos X, tal que, essa barra a gente lê como tal que ou tais que, X é um inteiro par, X maior que 0. Então eu vou saber que, um inteiro par maior do que 0 é o 2, não é? Então outro inteiro par maior do que 0 é o 4. E assim por diante, eu consigo então saber quais são os elementos deste meu conjunto. Algumas características sobre essas opções, não é? Na primeira delas, embora seja mais simples para a gente listar os elementos de um conjunto, principalmente se o conjunto é um conjunto finito, né, com uma quantidade de elementos adequada para a gente listar, ela é muito simples. Só que ela não funciona para alguns conjuntos. Por exemplo, se eu olhar para esse conjunto aí composto pelos elementos 3, 5, 7 e... quem é o próximo aqui? Será que é o 9? Será que é o 11? Será que eu estou falando dos números ímpares, maiores do que 1? Ou será que eu estou falando dos números primos ímpares? Tá? Então, às vezes, ela pode ser ambígua, pode ser que não fique claro que conjunto é esse. Na outra opção de a gente criar uma recorrência, às vezes é difícil criar uma recorrência em alguns casos. Às vezes os elementos não têm uma repetição assim tão bem comportada, como foi o caso dos nossos números pares, né? Às vezes eu não consigo definir essa recorrência, tá? Então, em geral, a melhor maneira de descrever um conjunto é usando tentando descrever uma propriedade dos elementos que caracterizam esse conjunto. E nesse caso, na hora de descrever a propriedade, podem ser usados aí os conectivos lógicos. Então, eu posso dizer que o x é par, e x é maior do que 10, e x... Então, eu posso colocar, ou, né? Então, eu posso colocar aí opções dos conectivos lógicos para colocar todas as minhas condições necessárias para que o elemento faça parte do conjunto.
Então agora é com vocês. Eu quero que para cada um dos conjuntos a seguir, vocês listem os elementos que fazem parte destes conjuntos, aí no primeiro exercício, tá? E no segundo exercício, eu quero que vocês tentem fazer o contrário, né? Tentem achar aí uma propriedade que caracterize os elementos desses conjuntos, tá? O da letra A e o da letra B.